Orem dessa forma: Pai nosso que estás no céu. Essa é uma recomendação que ela traz duas palavras fundamentais na vida de um cristão. A oração em si é um ponto fundamental na vida de um cristão. E a outra palavra que Jesus coloca aqui, que também é fundamental na vida de um cristão, é a palavra Pai. Por quê? Aqui, Jesus está chamando Deus de Pai, Pai Nosso. E ser cristão é tentar entender o que é esse nosso Pai, o que significa esse Pai para nós. Então, essas expressões Pai e oração, elas são fundamentais na vida de um cristão. E quando a gente fala de Pai e oração, aqui cada um tem uma experiência muito pessoal com seu pai. Então, algumas pessoas, inclusive, não têm pai. Eu tive pai, meu pai morreu com 76 anos, né, Miriam? 76 anos. Eu tive uma relação que na época era muito comum a relação com o pai. Qual que era a relação do pai com o filho? Relação de provedor. Meu pai sempre trabalhou, ele sempre foi um exemplo nesse sentido de trabalho, mas ele sempre se posicionou como provedor. Ele era o quê? Provedor. Era a referência que eu tinha, sempre foi a referência que eu tinha. Quando eu virei pai, eu também tentei me posicionar nessa época. Mas já estamos em outros tempos, em outras épocas, e eu tinha uma certa dificuldade. Eu com meu pai, não era comum ele chegar e eu vir correndo, abraçá-lo, subir no colo. Não, por quê? Porque ele era o provedor. Então eu me posicionava ali como filho, recebendo essa bênção, a quem eu agradeço muito. Aqui ele deu grandes exemplos na minha vida, mas ele se posicionava como provedor. E várias vezes, para mim, nesse meu relacionamento com meu pai, com Deus, eu sempre senti que o meu pai, ele era o quê? O provedor. Ponto. Porque era essa a referência que eu tinha. Então, cada pessoa tem uma experiência baseada na referência que teve. Eu fico pensando, aquela criança que não teve pai, talvez fique um pouco mais difícil ele entender essa relação de pai. E a outra experiência que é interessante, que cada um também tem a sua, é a oração. Algumas pessoas, elas oram de uma maneira, em função desse relacionamento que ele tem com seu pai, e outras pessoas têm um outro tipo de relacionamento com o pai e ora de outra forma. Quando eu digo isso daí, estou falando daquela oração que você faz sozinho, tá? Você e o seu pai, você e Deus. Estou falando dessa oração, não estou falando dessa oração que nós fazemos em público. Muitas vezes a nossa oração em público ela é muito mais protocolar do que qualquer coisa. Estou falando daquela oração quando está conversando você e Deus, você e o seu pai. Então, cada um tem uma experiência diferente. Mas, quando Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 6, ele nos ensina a orar, ele usa Pai Nosso que estás nos céus. Na verdade, ele não usa a palavra Pai Nosso que estás nos céus. Ele usa a palavra Abba. E o que é Abba? O que significa Abba?
Abba não é uma palavra. Abba é um balbuciar. Os rabinos, eles diziam que é quando você coloca um milho na boca de uma criança, a criança balbucia ali, Abba. Então, Abba não é papai, Abba não é paizinho, Abba é o quê? É alguma coisa que não é definida por palavra. Não existe uma definição. É muito mais do que papai, é muito mais do que paizinho. Abba, ela... Quando os rabinos falam que aquilo é dito por uma criança, então, Abba é aquilo que, do ponto de vista de uma criança, ela consegue entender como referência e aquilo aonde ela sente segurança. É a primeira coisa que ela sente segurança. É aquela primeira coisa que a criança ela não sabe de nada, ela não tem conhecimento. Ela não sabe quem que ela é, não sabe de onde que ela veio, mas alguma coisa ali internamente, quando o Abba estende os braços, quando ela precisa de alguma coisa, é ali que ela vai sentir segurança. Ou Abba, ou o Ima, que é o feminino do Abba, que é a mamãe, que seria a mamãe. E Ima é o amor que Jesus compara ao seu próprio amor, ao amor do Pai. Abba é aquilo que a criança, mesmo quando está no meio de uma multidão e ela está agoniada, quando o Abba estende os braços, ela estende os braços e ela tem o sentimento, a despeito de não saber definir nada, ela tem o sentimento de que ela está em segurança. E para isso, isso para aquela criança basta. Ou é a mamãe, ou é papai. São os únicos braços, os únicos pares de braços que a criança, de fato, sente segurança. Quando Jesus está dizendo aqui, Pai Nosso, ele está dizendo Abba. Ele não está dizendo papai ou pai querido. Ele está dizendo Abba. É aquilo que tem uma definição de segurança, mesmo sendo inconsciente de minha parte. É aquilo que, quando me estende os braços, eu consigo ter segurança. E para a criança, esses pares de braços basta. Esses 2 pares de braços é mais do que suficiente. A criança ela não tem consciência de nada. Ela não sabe quem que ela é. Ela não sabe de onde veio. Não sabe para onde vai. Não tem noção de tempo. Não tem a menor noção de tempo. Vocês já... É comum, né? Pode ser uma criança... Aí, isso é com uma criança um pouco mais crescida, você sai para viajar. Qual que é a primeira pergunta que a criança sai? Você saiu 10 metros de casa, pai, está perto de casa? Eu me lembro uma vez que eu estava indo para o Rio de Janeiro com o Gabriel no carro, ele era pequenininho, morava ali em Guarulhos, saímos na Dutra e ele falou, pai, está chegando? Ele já estava agoniado, não tem noção de tempo. Uma criança não tem noção de tempo. Uma criança não sabe nada a respeito dela e também não sabe nada a respeito do seu Abba. A confiança não é porque ela sabe que o pai é o provedor, ela sabe que o pai é inteligente, porque o pai nasceu aqui ou nasceu ali, porque o pai é engenheiro ou médico, ou ele é um auxiliar administrativo. Ela
não tem ideia do que é o seu Abba. O que ela tem? Ela tem confiança no seu Abba. Quando Jesus aqui nos ensina a orar, dizendo Abba, Pai, ele está falando aqui de confiança. Independente do discernimento que eu venha a ter a respeito do meu Pai. Essa criança, ela não sabe quando está chovendo, quando está fazendo sol. Essa criança não sabe quando está frio, quando não está frio. Ela não sabe se ela tem que colocar blusa, não tem que colocar blusa. Ela não sabe de nada. Tudo que ela sabe é que ela tem um desconforto e que o que vai amenizar o conforto é no momento que o seu Abba, ou a sua Ima, estende os seus braços para que ela abrace em quem ela tem segurança de fato. Então, ela não sabe o que é, não sabe quem é, não sabe quem está estendendo o braço, mas ela sabe que ela tem segurança. E Jesus nos ensinou, quando falar com Deus, ele disse o quê? Abba, Pai. Pai nosso que estás no céu. Dirige-se ao meu Pai dessa forma. Abba, Pai. E é interessante que, ao ver esse modelo, me deixa muito tranquilo, porque eu também não sei quem eu sou de fato. Acontece que hoje eu estou diferente de quem eu era um ano atrás. Hoje eu estou diferente de como eu estarei daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. E o fato é que eu não tenho controle nenhum de como eu estarei daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Não tenho ideia. Nessa questão, eu sou como aquela criança. Não tenho diferença nenhuma daquela criança que está aguardando o seu pai. Eu me engano pensando que eu tenho controle, que eu sei das coisas e que eu vou definir isso daí. Mas, de fato, eu não sei. Não tenho definição nenhuma, não tenho controle e não posso garantir quem eu serei daqui 10 minutos, ou o que serei. Não sei nem se eu estarei vivo. Então, eu não preciso necessariamente saber de tudo para eu recorrer ao meu Pai. Eu não preciso saber das coisas, saber do que pedir, como Jabes fez, para recorrer ao meu Pai. Aqui Jesus está ensinando que eu posso ser como uma criança, não ter conhecimento nenhum. A única coisa que eu preciso é ter a confiança e reconhecer os braços quando são estendidos e esses braços estão a todo momento estendidos para mim. Eu não tenho informação exata de quem eu serei. Posso até falar quem eu sou hoje, mas eu não tenho informação de quem eu serei. E sobre Deus? Nós podemos afirmar que nós conhecemos de fato Deus? Uma coisa é ter informações de uma pessoa. Jesus deu várias informações sobre Deus. Ele diz o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Ele diz quem é Deus. Ele diz várias coisas sobre Deus. Mas uma coisa é
eu ter informações de alguém, e outra coisa é eu conhecer de fato alguém. Por que eu não posso dizer que eu não conheço a Deus? Eu não sei porque uma oração de uma mãe é atendida quando um filho está doente, e a oração de outra mãe com o mesmo um filho, como um filho também doente, não é atendido. Eu não posso responder isso a respeito de Deus. Quem sabe disso é Deus. Eu não sei. Eu tenho informações de Deus. Mas Deus é Deus. O meu pensamento não consegue chegar naquilo que é Deus. Paulo diz, ele fala que aonde Deus habita, há uma luz inacessível. Eu conheço, sei sobre Deus, mas Deus é Deus. Mas uma coisa eu sei. Quando eu oro e eu falo com meu Abba, o pouco que eu sei, ele vai se tornando suficiente daquilo que eu não sei. Porque se eu soubesse tudo, não seria fé. Seria o quê? Ciência. E eu não vivo daquilo que eu vejo. Eu vivo daquilo que eu creio. Eu vivo baseado na fé. Eu não tenho que conhecer Deus. Eu tenho que ter fé em Deus. Eu sei quem é Deus. Entrego a minha vida em suas mãos. Não pela ciência. Não porque eu comprovei quem era Deus. Tem muita coisa de Deus que eu não conheço. Mas eu faço isso pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Aí vem você e me pergunta, fala assim, mas Rubens, você está me dizendo então que quando Jesus orou, Abba, ele não sabia? Ele não conhecia? Não tinha conhecimento? Ele não conhecia Deus? Não, ele conhecia Deus. Ah, mas então ele está nos ensinando? De fato. Ele está nos ensinando. Mas tem alguns pontos aí que eu gostaria de levar em consideração. Quando Jesus nasceu, quando ali Herodes decretou a morte de todos os meninos, porque haviam falado que estava para nascer o rei, José pegou ali o Jesus, levou para o Egito, e de fato ali Jesus não sabia de nada, era uma criança. Ele não sabia de nada. Mas Jesus foi crescendo, e quando Jesus chega ali nos seus 12 anos, ele se solta dos pais, os pais perdem Jesus, e Jesus é encontrado no templo, conversando com os rabinos. Ali Jesus já demonstra bastante conhecimento. Ali Jesus já sabia responder e já sabia questionar. Inclusive fazia algumas perguntas embaraçosas para aqueles rabinos que estavam ali. E Jesus vai crescendo, fica um tempo, a Bíblia não fala muito de Jesus, e Jesus volta ali para o seu ministério, ali com João Batista, quando ele se batiza. Vai para o deserto, o Espírito envia Jesus para o deserto, e ali começa o ministério de Jesus. E quando Jesus chega na sua plenitude,
quando ele chega lá na cruz, tem 3 coisas que Jesus fala ali na cruz. A primeira coisa, o que ele fala? Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele está fazendo um clamor. Quantos de vocês já tiveram nessa situação de não saber o que fazer? Jesus ali, ele estava se sentindo abandonado. Não tinha nada ali naquele momento que mostrava para Jesus que Deus estava ali ao lado dele. Deus meu, por que me desamparaste? Ali, Jesus estava sentindo um vazio enorme. Eu não sei se você já sentiu isso ou não. Se você não sentiu isso daí, pode dizer que você é muito bem-aventurado. Porque num momento de angústia dessas, muitas vezes nós chegamos até a duvidar se Deus existe ou se Deus não existe. Era essa situação que Jesus estava ali naquela cruz. A segunda coisa que Jesus falou, ele se dirigiu, vendo ali as pessoas que estavam ali perto, ele disse: Pai, perdoa todos eles. Eles não sabem o que fazem. Eles não te conhecem, não me conhecem e não conhecem nem a si próprio. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. E a terceira coisa que Jesus falou, ali, na sua plenitude como homem, foi: Abba, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Jesus usou o mesmo termo ali que ele nos ensinou a orar. Ele não era mais criança. Ele conhecia Deus plenamente, como nós não conhecemos. E ali ele clamou: Abba, em suas mãos entrego o meu espírito. Ali, na beirada da escuridão, no momento da sua morte, Jesus sabe que o Pai está com os braços estendidos para ele. E ele sabe dali o que vai acontecer. Jesus, no alto do Calvário, da sua cruz, no alto da sua cruz, ele se rende, ele se entrega e cai nos braços de Jesus, nos braços de Deus. Se render e ir para os braços de Deus é a mesma coisa. É se tornar como uma criança que não tem ideia de quem que é. Não tem noção, mas sabe que a única coisa a ser feita é dizer: Abba, aqui estou, meu Pai. Para o quê? Para o que for preciso. Render-se aos pés de Cristo, aos pés da cruz, é a mesma coisa que se jogar nos braços de Deus. E Deus sempre está com os braços estendidos. E aí, eu aprendi a orar dessa forma. Talvez existem momentos da minha vida que eu não estou como Jabes, que eu sei exatamente o que eu quero. E a única coisa que eu preciso falar é Abba. Nada mais. Deus sabe exatamente o que eu estou sentindo. Deus sabe exatamente quem eu sou.
E Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não sei se eu preciso de blusa, eu não sei se eu preciso de calor, eu não sei nada disso. Eu sei que eu estou indo para os braços de alguém que sabe exatamente quem eu sou. Se render a Jesus é se lançar para os braços de Deus. E o convite